Ameaças de 70%, prazos que mudam da noite para o dia, tarifas de 30% sobre alguns dos seus maiores aliados, como a União Europeia e o México. Uma guerra comercial com a China que escala para 125% e, de repente, recua após uma negociação. E, por fim, 50% sobre produtos do Brasil. Olhando para as políticas comerciais de Donald Trump, a primeira palavra que vem à mente é caos. Mas será apenas isso? Impulsividade? Ou estamos assistindo a uma estratégia deliberada, uma forma de negociação tão agressiva que parece irracional? Para entender a psicologia por trás deste caos, não vamos olhar para os analistas modernos. Vamos recuar 2000 anos para uma filosofia forjada por imperadores para encontrar ordem no meio da desordem. Esta é a análise estoica da guerra comercial de Trump. A estratégia era consistentemente inconsistente. Primeiro, um anúncio chocante que abalava os mercados. Depois, um alívio súbito, suspendendo as ameaças para forçar negociações. O padrão se repetia: criar uma crise, oferecer um alívio temporário e usar essa janela de incerteza para extrair concessões. As justificativas também mudavam. Tarifas foram impostas a aliados como Canadá e Japão, não apenas por razões comerciais, mas por segurança nacional ou até para combater o tráfico de drogas. Analistas descreveram a abordagem como uma aplicação extrema da teoria dos jogos, projetada para limitar as opções do adversário. O caos não parecia ser um efeito colateral. O caos era a própria ferramenta. A questão filosófica é: que tipo de mente opera dessa forma? Para analisar essa liderança, precisamos de uma estrutura que não se abale pelo ruído. O estoicismo oferece isso. Nascido na Grécia e aperfeiçoado em Roma por figuras como o imperador Marco Aurélio, o estoicismo não é sobre reprimir emoções. É um sistema para tomar decisões em ambientes de alta pressão, focado em clareza, resiliência e ação virtuosa. Dois conceitos são essenciais. O primeiro é a dicotomia do controle. O filósofo Epicteto ensinou que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Nossas opiniões, intenções e ações estão sob nosso controle. Quase todo o resto, a economia, a opinião dos outros, os resultados finais, não está. A infelicidade, para os estoicos, vem de tentar desesperadamente controlar o que é incontrolável. O segundo conceito é a distinção entre razão e paixão. Os estoicos não rejeitavam as emoções, mas sim as pati, as paixões. Emoções disruptivas e irracionais como raiva, medo excessivo e ganância. Eles acreditavam que essas paixões não vêm dos eventos, mas dos nossos julgamentos errados sobre eles. Um líder sábio age pela razão. As paixões são uma doença da alma que leva a decisões desastrosas. Com essas ferramentas, podemos analisar a psicologia por trás da guerra comercial. Vamos aplicar a dicotomia do controle. À primeira vista, Trump parece focar no que controla, sua capacidade de anunciar tarifas e ditar os termos da negociação. Ele age e o mundo reage. Mas a análise estoica revela um paradoxo psicológico. O objetivo final não era anunciar tarifas, mas sim controlar os resultados, forçar outros países a mudar, reduzir déficits, reavivar a indústria. Esses resultados estão, por definição, fora do controle total de qualquer pessoa. Ao se fixar obsessivamente em controlar esses resultados incontroláveis,
sua estratégia revela um estado mental que viola o princípio estoico mais básico. Essa busca incessante pelo controle do incontrolável é a fonte da aparente frustração, das escaladas reativas e da necessidade de mudar as regras do jogo. Psicologicamente, não é uma demonstração de domínio, mas uma luta contra a própria realidade. É a antítese da sabedoria estoica, que reside em aceitar os limites do nosso poder e agir virtuosamente dentro deles. A abordagem de Trump pode ser vista como uma aplicação da teoria dos jogos, uma ferramenta racional. Mas para um estoico, a questão crucial é: a que serve esta razão? A razão deve servir à virtude. Quando analisamos as justificativas para as tarifas, encontramos uma linguagem carregada de emoção. A ideia de que os IUA estavam sendo roubados, a reação a percepções de desrespeito, a punição de adversários políticos, como a ameaça de tarifas sobre o Brasil por causa do tratamento dado ao ex-presidente Bolsonaro. Isso sugere que a ferramenta racional, a tática de negociação, não estava a serviço da sabedoria, mas de uma paixão, o desejo de dominar, de vencer a qualquer custo, de vingar uma injustiça percebida. Para um estoico, a razão usada por uma paixão é mais perigosa que a paixão pura, pois dá uma aparência de legitimidade a um impulso irracional. Pela lente estoica, a psicologia em jogo não é a de um sábio que usa a razão para alcançar a virtude. Parece mais a de um homem que usa ferramentas estratégicas para satisfazer suas paixões. Para os estoicos, a verdadeira medida de um líder são as 4 virtudes cardeais. Elas nos ajudam a pintar um perfil psicológico. A virtude da justiça estoica inclui o cosmopolitismo, a ideia de que somos todos cidadãos de uma comunidade mundial. A política de Trump, explicitamente nacionalista, trata o comércio como um jogo de soma zero. Ao impor tarifas punitivas a aliados como Canadá e União Europeia, ele viola o princípio de que temos um dever para com a humanidade. Isso revela uma visão de mundo psicologicamente isolada e adversarial, em vez de colaborativa. Isso se conecta à falta de sabedoria prática. A criação deliberada de incerteza, o dano a parceiros e a deterioração de alianças seriam vistos como ações imprudentes, que sacrificam a estabilidade a longo prazo por ganhos táticos. Um líder sábio para os estoicos entende que a prosperidade da comunidade global é benéfica para sua própria nação. A virtude da temperança, ou autocontrole, também parece ausente. As constantes mudanças de política e o uso de redes sociais para anunciar decisões globais indicam uma falta de moderação. Psicologicamente, isso aponta para um domínio das paixões, raiva, orgulho sobre a razão ponderada. Finalmente, a coragem. A agressividade não é coragem estoica. A coragem é defender o que é certo e justo. Arriscar a estabilidade econômica por orgulho ou para vencer uma negociação não é coragem virtuosa, é imprudência. Juntas, a falta dessas virtudes pinta o perfil de um líder cuja psicologia é movida por impulsos passionais, uma necessidade de controlar o incontrolável e uma visão de mundo reativa e de curto prazo, em vez de uma liderança baseada em razão, justiça e autocontrole. O diagnóstico estoico final? A estratégia de Trump não é um exemplo de liderança virtuosa.
É uma estratégia impulsionada pela paixão de controlar o incontrolável e pela atribuição de valor supremo a coisas indiferentes, como déficits comerciais, que um estoico veria como secundárias à virtude. Essa falha de julgamento leva a ações que são, por sua vez, injustas, imprudentes e intemperantes. Então, o que fazemos com isso? Não podemos controlar as políticas tarifárias. Tentar seria cometer o mesmo erro estoico. Mas o que podemos controlar são nossas reações. Podemos escolher observar com clareza, em vez de sermos consumidos pela raiva ou ansiedade. Podemos usar a dicotomia do controle para proteger nossa própria tranquilidade. E, mais importante, podemos nos focar em cultivar nossas próprias virtudes, ser justos em nossas interações, sábios em nossas decisões e temperantes em nossas reações. Essa é a verdadeira lição estoica que podemos aplicar hoje. Mas esta é apenas a minha análise. O que você pensa? Esta interpretação estoica faz sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários. A discussão enriquece a todos nós. E se gostou deste mergulho na filosofia e na psicologia política, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.